Hoje a gente vai falar sobre preparação. Eu tive hoje 2 clientes perdendo leilão por falta de preparação. Você pode estar achando estranho, eu tô fazendo esse vídeo de pé porque eu tô com dor nas costas, não quero ficar sentado, então vamos tentar de pé mesmo. Essa falta de preparação aqui e aqui, talvez você não tivesse visto, mas eu estou vendo e está me incomodando, mas vamos lá. Uma das coisas que eu costumo falar com bastante frequência para as pessoas é que o leilão, ele é um processo, tá? E o que eu considero um processo? O que eu considero, vamos dizer assim, um sistema? É uma sequência de ações, muitas das vezes repetitivas, com o objetivo de serem otimizadas, até que você conclua algum objetivo. Então eu dou um exemplo, por exemplo, de fazer o vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando para você. Eu venho aqui, eu estruturo na minha cabeça o que eu pretendo falar de alguma coisa que aconteceu no dia, de alguma coisa que alguém me perguntou. Eu conecto isso com alguma parte do conteúdo, com alguma parte ali técnica. Então, eu finalizo o vídeo, gravo esse vídeo, jogo ele no YouTube, faço a thumbnail e posto. É um processo. Eu tento fazer sempre que possível, o mais repetitivo possível, o mais parecido em cada uma das etapas. Por quê? Porque à medida que eu vou executando isso, eu vou ficando melhor. Talvez esse vídeo que você esteja assistindo aqui esteja uma merda, mas a repetição desse formato de vídeo ao longo de uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, um mês, 2, 3, 4, um ano, isso tende a performar mais porque eu vou melhorando. Isso é um processo. Quando você vai participar de um leilão, as pessoas costumeiramente ignoram isso. Tem alguns motivos, claro. Um dos principais motivos é um imóvel. É uma coisa que geralmente você não compra todo dia. Então é uma coisa que geralmente foge à realidade. E aí as pessoas ignoram basicamente tudo. Elas ignoram as etapas, elas ignoram o processo realizado em cada uma das etapas e elas desconsideram coisas importantes. Geralmente, quem entra no leilão, você que está começando hoje, geralmente a pessoa chega e fala assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter processo no meio. Ou, cara, eu tenho que tomar muito cuidado para que, na hora da desocupação, eu não tome um passe. Mas ela desconsidera todo o resto do processo. Então vamos separar o leilão em 3 grandes blocos. Eu gosto de separar assim, porque assim você consegue fazer em quantidade. Lembra que eu falei de processo? Leilão não é um jogo de um dia, não é um jogo de 2 dias, é um jogo de quantidade. Então, se você faz pouco, provavelmente você vai ter um resultado pífio a ponto de você falar que leilão não vale a pena. Isso acontece. Agora, se você faz em quantidade, as grandes oportunidades começam a aparecer, ou você acha que todos os dias que eu analiso imóvel, simplesmente aparecem as melhores oportunidades. É óbvio que não. Então a gente precisa de quantidade. Só que para eu ter quantidade e viver, porque eu tenho família, tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa, eu tenho um negócio para gerenciar, eu tenho funcionários para liderar, eu tenho rede social para fazer, eu tenho imóvel, eu tenho cliente. Como é que eu consigo fazer isso? Processo. Então vamos separar assim, ó. O leilão de imóveis, você precisa entender que existe a pré-arrematação, a arrematação e a pós-arrematação. Vamos usar essas 3 categorias aqui, distantes do meu livro, aqui do meu escritório. Então vamos pensar, o que seria a pré-arrematação? É tudo aquilo que acontece antes de você participar do leilão, óbvio, mas o que tem lá dentro? Bom, na pré-arrematação você vai encontrar análise de imóvel. Então você vai pegar ali, bom, que tipo de imóvel eu quero? Eu quero um imóvel residencial. Eu quero um imóvel comercial. Não, eu quero galpões. Mas qual que é o objetivo do seu imóvel? Eu quero vender. Não, eu pretendo alugar. Não, eu pretendo fazer alavancagem com consórcio. Qual é o objetivo? Primeiro você precisa ter o objetivo. Estampou o objetivo bem grande lá. Aí sim, você passa a pensar no tipo de imóvel. Pensando no tipo de imóvel que mais favorece aquele objetivo, aí sim, você vai para a parte de leilões.
Esse tipo de imóvel eu encontro mais em qual tipo de leilão? Judicial ou extrajudicial? Ah, não, judicial, legal. Ah, não, extrajudicial, legal. Esse tipo de imóvel, existe mais probabilidade de eu encontrar na Caixa, no Santander, no Itaú. Ah, tá, mais nesse. Legal. Agora que eu estou aqui, quais as formas de pagamento que eu preciso? Ah, aqui se enquadra. Ah, não, aqui não se enquadra. Percebe? É um processo. São pequenos funis dentro de cada uma das estruturas. Estabelecido isso, estabelecido esse processo de pré-arrematação, agora você consegue fazer em uma certa quantidade. Você consegue pegar 10, 20, 30, 40 imóveis, jogar aqui em cima. E ao longo desse processo, dezenas deles vão sendo filtrados, ou seja, não vão valer de nada para você. Aqui vão sair algumas coisas boas. São essas coisas boas que vai chegar na sua mão, e aí você vai chegar e falar assim: bom, agora eu vou participar do leilão. Só que, por algum motivo, e eu acredito que apesar das pessoas terem ansiedade sobre isso, por algum motivo, as pessoas elas ignoram uma das partes mais cruciais do leilão, que é exatamente a participação do leilão. O objetivo é falar dessa participação aqui, beleza? Bom, para você participar do leilão, o processo é relativamente simples. Você precisa ter lido o edital para saber as regras. E na maioria das vezes você vai ter que se cadastrar num site de leiloeiro, dar o seu lance e tudo mais. Só que a estrutura como é feito o cadastro, a estrutura como é feita a participação desse leilão pode mudar de um leilão para outro. Eu tenho 2 casos para te contar sobre participação do leilão. Você sabe que existem, por exemplo, nos leilões caixa, que são os mais conhecidos, modalidades em que você participa dentro do próprio site da caixa e modalidades que você participa no site do leiloeiro. Esses que você participa dentro do site da caixa, eles são chamados de venda direta ou venda online. É dentro do próprio site, você só precisa se cadastrar ali, é tranquilo, é legal, bacana, show. Essa outra categoria aqui, você precisa ir no site do leiloeiro. E, cara, existem centenas de leiloeiros no Brasil. Cada um deles tem um sistema diferente. E isso implica que você precisa se precaver. Primeira coisa, cadastro do leiloeiro. Não deixe para a última hora para fazer o cadastro do leiloeiro. Caso de ontem, eu tive 2 clientes. Não foram um, foram 2. Não foi um, foram 2 clientes. Tinha hoje imóvel para arrematar. Um imóvel do Santander e o outro eram 2 imóveis, um do Santander e um da Caixa. Por motivos alheios às escolhas pessoais, eu tive que passar esses imóveis no final de semana. Por quê? Porque a gente analisou, teve uma mudança, enfim. Conseguimos encontrar, beleza. Falei, tá cadastrado, já não gosto de, no domingo, no dia anterior ao leilão, passar, ó, vai arrematar o imóvel, vou, tá tudo certo, beleza. Já não gosto disso, porque fica muito em cima, mas acabamos fazendo e tava tudo certo. E aí eu fui dando as instruções dos próximos passos. Mas acabou ficando batido que era para tentar simular um lance. O que é simular um lance? Bom, toda vez que você se cadastrar no site do leiloeiro, alguns sites de leiloeiro vão aprovar logo na hora, alguns vão te enviar um e-mail, alguns vão pedir 24 horas de antecedência. Beleza? Por isso que você tem que se cadastrar antes. O cadastro é relativamente simples, tá? É documento, e-mail, CPF, RG, tudo bonitinho. Só que alguns leilões ou alguns sites de leiloeiro, eles exigem que você também faça uma coisa chamada habilitação. E a habilitação é uma regra aleatória. Por que é aleatória? Tem leiloeiro que você consegue fazer a habilitação, o leilão está acontecendo agora, você vai lá, se habilita, liga pro leiloeiro e fala assim, olha, eu tô precisando participar desse leilão, você consegue habilitar para mim? Ele vai lá e te habilita. Tem leiloeiro que não libera, que só é possível você fazer a habilitação 24 horas antes. O que você acha que aconteceu? Um cliente, na verdade, os 2 clientes, não fizeram a habilitação com antecedência. Aí, mas como é que eu vou saber me cadastrando no site do leiloeiro? Porque lá não fala. Pois é, o mais fácil para você fazer é depois que você se cadastrou, você entra em qualquer leilão e tenta ir na área de leilão para como se você fosse dar um lance. Fique tranquilo, dificilmente você clicou, deu um lance e você já deu um lance. A
aparecer uma série de confirmações neles. Então, quando você clicar para fazer o lance, se o leiloeiro exigir habilitação, ou aquele leilão exigir habilitação, o que vai acontecer é que ele vai falar: você precisa se habilitar para dar esse lance. E a habilitação, na maioria das vezes, é simplesmente você dar um aceita os termos e enviar. Na maioria das vezes. Aí alguns vai pedir tempo para aprovação, outros não, mas tipo, você entendeu o rolê. Não perca uma boa oportunidade por conta disso. Um dos imóveis, pra você ter ideia, estava dando uma estimativa de ROI de 98%. Perderam a oportunidade. Beleza. Uma segunda coisa que costuma acontecer é que quando você participa do leilão, você chega já pensando, não, eu vou arrematar o lote tal. Mas você não se atenta à forma que o leilão ocorre. A forma que o leiloeiro ele trabalha, e eles variam muito de uma forma para outra. A minha sugestão é que sempre que você for participar do leilão, cara, se cadastre com antecedência e veja um leilão acontecendo dentro daquele leiloeiro. Por quê? Um caso, certa feita, tinha uma aluna que pediu ajuda para participar do leilão. Fui lá com ela, beleza. Só que tava no trabalho, coisa e tal, fui só mandando áudios para ela. Aí ela falou, ó, eu dou lance antes ou depois? Eu falei, não, espera mais ou menos faltar alguns segundos, sei lá, 30, 1 minuto antes, você vai lá e dá o seu lance. Só que era um leiloeiro que acontece assim, ó. Ele tinha 400 lotes. Então, primeiro era leiloado o primeiro lote, depois segundo, depois terceiro. Quando acabava o tempo do primeiro, automaticamente recarregava para o segundo. Se você estava lá no 400, quando recarregava, voltava para o segundo. Aí você escolhia o 400 de novo, voltava para o terceiro, e assim sucessivamente. O que ela fez na hora dela dar lance? Ela não se atentou que tinha se... Ela simplesmente, tá, vai ser nesse quadradinho aqui. Ela simplesmente foi lá e deu lance no lote errado. Isso acontece. Você precisa saber, Edward, mas como é que eu vou saber disso? Porque tem leiloeiros que você consegue jogar pro lote que você quer e ele vai ficar lá. Tem leiloeiros que você consegue dar lance automático. Tem leiloeiros que não. Tem leiloeiros que você consegue participar faltando poucos segundos. Tem leiloeiro que não. Você precisa ver. Isso se chama preparação. É a segunda parte do processo. Na hora de você arrematar. Uma parte tão importante. Tanto é importante que hoje perdemos 3 imóveis, 2 clientes, 3 imóveis. Simplesmente por não habilitar. Cara, isso é crucial. A próxima etapa é o pós-arrematação, e aí sim vem a parte de você fazer documento, você fazer matrícula, você fazer a desocupação, depois você fazer a reforma e a forma de venda. Essa parte aqui eu diria que todo mundo faz, ou melhor, muita gente escuta sobre como fazer. Essa parte aqui, muita gente tem medo, então dá bastante atenção. Agora, de verdade, essa daqui, 90% das pessoas simplesmente ignoram. E essa preparação é de extrema importância. Não perca a oportunidade por besteira. Isso custa caro. Essa preparação custa caro. Essa aluna que eu falei para vocês, ela participou nesse único leilão de 4 leilões, porque ela se confundiu com o que eu falei. Ela deu antes do lote dela. Aí ela falou, mas aqui meu lote consta como sem dar leilão. Quando chegou no lote dela, não consta o leilão aqui. Não consta o lance. Falei, então dá o seu lance. Ela deu no lance dela. E depois ela deu mais um outro, um segundo, quando já tinha virado. Ela participou de 3 ou 4 leilões. A sorte que, por ela ter arrematado 2, ela queria 2, efetivamente 2 ela participou, que era dela. Por ela ter arrematado 2, só que, não, melhor, ela participou de 4, arrematou 4, mas ela só queria 2. Sorte que o leiloeiro cancelou essas 2 arrematações que ela não queria. Sorte. Porque ele não era obrigado a fazer. Entende? Esse tipo de situação, gente, cara, pode te dar muito prejuízo. Fechado? Cara, se você não quer errar nisso, você precisa necessariamente entrar no do zero ao patrimônio. São 6 horas de conteúdo que você vai aprender a arrematar um imóvel de leilão do início ao fim com processo. O link está aqui na descrição. Vamos responder mais perguntas. Caso eu arremate um imóvel em outro estado, eu posso fazer todo o processo de documentação no meu próprio estado? Sim. Principalmente porque hoje você consegue fazer diversas situações digitais.
Então, por exemplo, se você comprou à vista, você vai precisar fazer uma escritura. Essa escritura você pode assinar digitalmente se você tem uma coisa chamada e-notariado. A matrícula precisa ser feita no cartório de registro da cidade. Porém, se você assinou a escritura digitalmente, ela é enviada via arquivo. Putz, é sensacional. Se você fez um financiamento bancário, geralmente você vai ter que assinar fisicamente, mas você pode assinar no banco da sua cidade. Se isso não for possível, você consegue assinar via Gov. É uma novidade, pelo menos na Caixa. Isso já é bem difundido. Então, você consegue numa boa, sim. E se a pessoa que arrematou o imóvel e está pagando em prestações, ele faz um registro antes de terminar os pagamentos ou só após terminar? Então, todas as vezes que você compra um imóvel e você paga financiado ou parcelado, é feito um registro. Se for financiado, geralmente pode ser parcelado também, mas vai ser registrado uma alienação fiduciária. O que é isso? É basicamente um registro dizendo que o credor, ou seja, aquele que te emprestou o dinheiro, é dono do imóvel, até que você pague. Se, por algum motivo, você não termine de quitar o financiamento, o que ele vai fazer é consolidar a propriedade, pegar o imóvel dele, e ele deve colocar no leilão. É assim que surge o nosso canal, sacou? Excelente conteúdo, muito obrigado. Vídeo excelente, pagaria por isso. Não fique, portanto, descontente. Entra no meu link na bio e paga, fica tranquilo, não vou reclamar. Fiquei com uma dúvida em relação a pedir para alguém dar uma entrada por mim. Citou um amigo ou um motoboy. Como funciona essa modalidade? Teria que emitir uma procuração autorizando? E sobre pedir ao cartório de registro do imóvel da minha cidade e enviar na malote. Eu teria que ter quais docs em mãos se eu for do imóvel, não for pedir diretamente ao cartório daquela cidade. Tá, aparentemente eu não sei ler, mas vamos lá. Quando você vai fazer o registro a terceiros, se você não documenta via digital, que seria o mais intuitivo a se fazer e decide fazer fisicamente, você pode. A escritura pública, por exemplo, você pode fazer em qualquer cartório do país, não tem problema. A única questão é que ele vai ser assinado fisicamente, então como é que vai ir lá? Existem algumas situações, você pode ir presencialmente, você leva essa escritura para ser registrada no cartório da cidade do imóvel. Um exemplo, estou aqui em São José, comprei um imóvel lá na Bahia. Fiz a escritura num cartório aqui perto de casa, tranquilo. Só que essa escritura assinada precisa ser registrada lá na Bahia. Como é que eu faço? Eu posso pegar um avião e ir para a Bahia. Posso pedir para um amigo ir por mim. Precisa ter uma procuração? Não. Quem dá entrada simplesmente dá entrada. É só dar entrada no registro. Uma coisa que eu costumava fazer, hoje não mais por conta do digital, mas eu entrava em contato com office boys ou motoboys da região que cobravam por esse serviço, obviamente, pegava o endereço, enviava por correios a documentação para eles, eles davam entrada no cartório. Simples assim. Que documento precisa? Um documento de quem está dando a entrada. A escritura, obviamente, ele vai pegar um protocolo. Esse protocolo ele vai poder retirar depois de pronto. É basicamente isso. Sem nenhuma dor de cabeça ou procuração. É bem tranquilo mesmo. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Deixe suas perguntas. Aquele abraço. Valeu!